Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai criar uma imagem com IA do Brasil com S, tá? E me diz se você é Brasil com S ou Brasil com Z. Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber com toda certeza, tá? Se você é do time Vai Brasa ou não. Fala comigo. Bom, eu vou mostrar aqui algumas das gerações que já foram feitas e para isso, o primeiro passo que eu fiz foi utilizar basicamente um local no Google Maps da minha cidade, tá? Que no caso não foi esse aqui, foi um próximo bem recente desse. Vou colocar aqui o Mundo Bim, dar um zoom e aqui eu vou clicar para me deslocar até o local, certo? Bom, aqui a gente tem Apague Menos, tá? Que é basicamente o local que eu selecionei para a geração dessa imagem. E você pode selecionar um local da sua cidade, um local brasileiro, um local que traga as nossas raízes, né? Aqui na minha cidade é muito característico esse poste com esses adesivos. Pague Menos, uma empresa muito conhecida no nosso país. Então, eu tirei algumas prints, tá, dessa loja, de alguns ângulos diferentes, e utilizei como parâmetros para a nossa geração. Uma das coisas que eu utilizei aqui foi no ChatGPT, foi justamente essa análise. Eu gosto de gerar os prompts com o ChatGPT, porque eu acho que ele é mais direto ao ponto, e eu prefiro prompts que sejam gerados com sem parágrafos, né? Sem divisão de parágrafos, que eles sejam escritos em um único parágrafo, tá bom? Então eu enviei as prints para o ChatGPT, pedi para ele analisar os parâmetros, luz, ambientação, clima, alguns outros parâmetros, e no final decidi qual que era a fotografia dessa geração de imagem, que no caso era um estilo vintage com uma câmera Fujifilm Portra 400, tá? Você pode selecionar a câmera, o estilo da fotografia, tudo isso, fazendo uma pesquisa muito simples, e ele me entregou aqui um prompt completo, tá? E aí, quando eu envio esse prompt para o Gemini, o Nano Banana Pro, junto com uma print, ele já me entrega um resultado muito satisfatório no que diz respeito à construção da imagem, tá? Então, eu vou copiar aqui o nosso prompt gerado e eu vou fazer alguns ajustes. O primeiro é o formato 4x3, certo? Vou dar um espaço. Não é aqui. Não sei se escrevi formato aqui. Eu vou apagar, só para me certificar de que eu não atrapalhei o prompt. Vou botar aqui, ó, formato 4x3. Logo no início do prompt. E um outro detalhe, na verdade é só isso mesmo, tá? E aí a gente vai esperar gerar. Uma outra questão para a nossa geração, nós vamos precisar de um personagem. E para a criação desse personagem, nós precisamos de alguém com características brasileiras. Né? Em específico aqui, eu selecionei uma pessoa idosa para compor a nossa cena. E aí a minha pesquisa foi muito simples. Eu fui até o Google, você pode ir no Pinterest ou em alguma outra plataforma de banco de imagens. E aqui no Google eu cliquei nesse senhor, não para selecioná-lo como nosso personagem da cena, mas sim para ver o que ele me entregava aqui de resultado, porque eu gostei da roupa, não é uma estampa padrão, né? Não é uma roupa muito comum em outras localidades, né? O chapéu também bem característico. E aqui, esse senhor me chamou a atenção, tá? Essa roupa aqui, específico, o chapéu, a composição como um todo. E eu selecionei ele como os parâmetros definidos do nosso personagem. E aí eu pedi para ele especificar e destrinchar num prompt a cor, o estilo, a roupa, a pele, o olhar, e criar um prompt profissional para ser adicionado na nossa composição. Então ele vai ser adicionado nesse prompt acima, tá? Então nós recebemos aqui as informações desse personagem. A grande questão é que a imagem é de uma pessoa real. Então a nossa criação do personagem vai ser baseada nessa pessoa real, mas nós não vamos utilizar essa imagem como referência. Então vai ser gerado
um outro personagem semelhante, mas não a pessoa, tá? E você pode fazer algumas pequenas alterações, como a cor do chapéu ou sem chapéu, a barba, enfim, a roupa listrada de alguma outra cor ou não listrada, enfim, uma roupa social comum. Mas nós vamos permanecer aqui com essas características, tá? E quando nós copiamos esse prompt, nós chegamos no seguinte resultado, tá? Ele gerou, na verdade, o texto aqui, eu não sei porquê. Na verdade, eu sei, eu esqueci de selecionar aqui a criação de imagem, tá? Então, nós já vamos passar aqui para o objetivo final, que é justamente gerar a nossa imagem, tá? Então, eu vou colocar o Pro, criar imagem, eu vou copiar completamente o nosso prompt já com o personagem selecionado. Eu vou escolher o take ideal, que no caso é esse aqui, tá? Vou copiá-lo para o Gemini. Vou verificar o formato, não temos formato, então vou especificar aqui o formato 4x3. Aqui, ó, aqui em cima, formato. Na verdade vai ser 16x9, tá? E aqui nós vamos aguardar a nossa criação, tá? O resultado disso, tá? Dessa criação, enfim, o primeiro resultado que eu obtive, nós conseguimos identificar aqui, tá? Eu subi a imagem em um upscale, né, que aumenta o realismo e traz novas características à cena, tá? Então, ele deixa um pouquinho mais nítido a nossa imagem. Dá para ver claramente aqui os resultados sendo adicionados, né, os detalhes. E esse foi o resultado primeiro da nossa geração de uma imagem com cara de Brasil, tá? Você acredita que foi um resultado expressivo? Com essa imagem utilizada aqui, nós conseguimos gerar vídeos, utilizar em anúncios, né? E até mesmo nas nossas campanhas, tá? Então, nós chegamos a resultados muito interessantes. Ó, se você for reparar, a proporcionalidade do post não ficou adequada à nossa imagem. E eu acredito que isso se deva porque ele literalmente, praticamente copiou a cena, tá? Então, você pode tentar fazer uma nova tentativa, ou você pode simplesmente recortar o braço dele, ou solicitar aqui de braços, personagem de braços cruzados, sem a mão no poste, ok? No poste. Vamos aguardar aqui, ó. Deixa eu dar uma lida aqui no prompt. Apoiando uma das mãos em um poste de concreto, ó. Então realmente tinha essa questão. Eu vou iniciar uma nova conversa. Eu sempre gosto de fazer isso porque senão o Gemini, né, Pro, ele entra em uma repetição ali, uma espiral de gerações de imagens erradas. Eu vou fazer o novo envio, tá? E aí vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na nossa print, enviar a cena e aguardar que ela seja gerada. E obviamente que você pode, na sua geração, alterar a composição, não precisa ser uma pessoa idosa, pode ser apenas um brasileiro. E aí vai da sua filtragem, né? O Google não entrega muito bem o que é um brasileiro, né? Ele traz para o futebol em específico. Você pode fazer com um jogador de futebol, mas eu gosto dessa ideia aqui de uma pessoa comum, um rosto comum, um rosto que você provavelmente já viu semelhante, já viu parecido, que é o rosto desse senhor gerado pela nossa IA. Bom, vamos ver o resultado. Aqui nós temos um resultado bem mais satisfatório, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou baixar essa imagem e agora a gente vai subir essa imagem no nosso upscale, tá? Então vamos aguardar o download dela. Então, você vê aqui que é uma estratégia muito clara para você gerar imagens mais brasileiras, mais
fidedignas à nossa realidade, nada muito obviamente que é artificial, mas não artificial e externo de uma realidade exterior, né, dos Estados Unidos ou de outro país, mas sim mais aproximado da gente, tá? Então eu poderia muito bem printar essa loja aqui e fazer a mesma coisa voltada para essa loja, tá? E devido à fotografia, devido às cores utilizadas, à composição, traz esse realismo brasileiro, tá? Eu trouxe uma cor mais quente para a nossa produção. Então eu vou fazer o upload aqui da nossa imagem, tá? Eu vou clicar, na verdade é o Precision, né? Não é o Criativo. Eu poderia utilizar o Criativo, mas eu vou deixar o mais preciso possível a nossa imagem e vou começar aqui a gerar. Então você pode seguir alguma coisa da sua cidade aqui no Google Maps, printar vários ângulos específicos, né? Um ângulo aqui, um outro ângulo central, e um outro ângulo mais para o lado direito, tá? Da nossa visualização. E tudo isso é enviar para que o ChatGPT ou uma outra inteligência artificial faça análise dos parâmetros e gere um prompt adequado para isso. Lembrando de escolher o tipo de fotografia, o tipo de cor, de ambientação, tá? E o tipo de câmera que vai estar fotografando. E a angulação, se é um ângulo mais aproximado, perceba que isso foi muito claro aqui, né? Riqueza extrema, nós temos aqui a nossa câmera, bem analógico, ultra realista, tá? Tom de pele. Eu não sei se eu vou conseguir identificar aqui, mas seria muito bom você escolher o tipo de fotografia, né? Se é mais aproximado, se é busto, se é o corpo inteiro. Isso importa muito. Eu acredito que aqui não tem. Talvez por isso ele tenha gerado de maneira aleatória os resultados, tá? Então, vamos aguardar aqui, ó. E aqui a gente já tem o resultado final da nossa geração, tá? Vou dar até um zoom aqui para nós vermos. Não tem mais brasileiro do que isso, tá? A gente tem bastante coisa nessa cena aqui que nos remete ao nosso país. Então, faça o seu teste, deixe nos comentários se você gostou dessa geração de imagens. Eu espero que você tenha gostado. Deixe temas de próximos vídeos, algo que nós possamos gerar de conteúdo para vocês relacionado à inteligência artificial, vendas, negociação, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu desejo toda a sorte e bênçãos do mundo para você e até a próxima.